Natal, a encarnação do Verbo. Qual o verdadeiro significado do Natal? Para isso nós vamos nos basear em alguns trechos do livro Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, especialmente o capítulo 5, intitulado Deus Encarnado. O autor se baseia no texto de 1 Coríntios 15, 47, que diz: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. O autor diz que a afirmação cristã realmente extraordinária é de que Jesus de Nazaré era Deus tornado em homem, que a segunda pessoa da divindade se tornou o segundo homem, como está no texto de 1 Coríntios. E isso determinou o destino da humanidade. A segunda cabeça representativa da raça humana, e que ele, Cristo, assumiu a humanidade sem perda da divindade, a fim de que Jesus de Nazaré fosse verdadeiramente e plenamente divino, assim como também era plenamente humano. Aqui há dois mistérios pelo preço de um, o autor diz. Primeiro, a pluralidade de pessoas dentro da unidade de Deus. E segundo, a união da divindade e da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. É aqui, segundo o autor, no acontecimento ocorrido naquele primeiro Natal, há quase 2000 anos atrás, que estão as mais insondáveis profundezas da revelação cristã. O Verbo se fez carne, diz João 1,14. Deus se tornou homem. O Filho de Deus se tornou um judeu. O poderoso Deus apareceu na terra como um frágil bebê humano, incapaz de fazer mais do que ficar deitado, olhar, se mexer, fazer ruídos, como qualquer pequeno bebê, tendo a necessidade de ser alimentado, trocado e ensinado a falar como qualquer outra criança recém-nascida. E não havia nenhuma ilusão ou engano nisso. A primeira infância do Filho de Deus é uma realidade. Quanto mais pensamos nisso, mais extraordinário isso se torna. Nada na ficção é tão fantástico quanto essa verdade da encarnação. Mas o autor pergunta e responde: quem é essa criança? Quem é essa criança que nasceu? Os evangelhos de Mateus e Lucas nos contam em detalhes como o Filho de Deus veio a este mundo. Ele nasceu do lado de fora de um pequeno hotel, em uma obscura vila judaica nos grandes dias do Império Romano. A história é geralmente embelezada quando nós a contamos de Natal em Natal, mas na realidade é uma história desagradável e cruel. A razão pela qual Jesus nasceu do lado de fora é porque o hotel estava cheio e ninguém queria oferecer uma cama para uma mulher em trabalho de parto, de modo que ela teve que dar à luz em um estábulo e colocar o bebê num coxo de animais, uma manjedoura. A história é contada sem paixão e sem comentário, mas nenhum leitor consciencioso deixará de se arrepiar com a imagem de indiferença e degradação que ela representa, essa história representa. O bebê nascido em Belém era Deus feito homem. O Verbo se fez carne, um bebê humano real. Ele não deixou de ser Deus, ele não era menos Deus do que antes, mas ele havia começado a ser homem. Ele não era agora Deus menos alguns elementos da sua divindade, mas ele era Deus e mais tudo que ele havia tornado seu ao assumir a humanidade em si mesmo. Aquele que havia feito o ser humano, o homem, agora estava sentindo como era ser um homem, um ser humano. O mistério da encarnação é insondável. Não podemos explicá-lo, apenas formulá-lo. Talvez nunca tenha sido melhor formulado do que nas palavras do credo atanasiano. Abre aspas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Em outro trecho diz perfeito Deus e perfeito homem, e assim por diante. O que vemos na manjedoura é, nas palavras de Charles Wesley, abre aspas, nosso Deus reduzido a um palmo, incompreensivelmente tornado homem. Seremos sábios se nos lembrarmos disso, incompreensivelmente, para evitar especulações e adorá-lo alegremente. Algumas vezes teólogos têm brincado com a ideia de que a encarnação tenha tido o propósito original de aperfeiçoar a ordem criada e que o seu significado redentivo foi, por assim dizer, uma decisão posterior de Deus. Mas, como um dos teólogos citados pelo pastor J.I. Packer comenta corretamente, abre aspas, o Novo Testamento não diz nada acerca de uma encarnação que possa ser definida sem a sua relação com a expiação, com a cruz do Calvário. Não foi Belém, mas foi o Calvário o foco da revelação. E qualquer construção de cristianismo que ignore ou negue isso estará distorcendo o cristianismo ao colocá-lo fora do foco. Fecha aspas. O significado crucial do berço em Belém está em seu lugar na sequência de passos, de eventos históricos que levaram o Filho de Deus encarnado até a cruz do Calvário. E nós não entenderemos até vê-lo dentro desse contexto. Essa é a realidade do Natal segundo a encarnação de Deus, de J.I. Packer. Outro trecho, outro texto que nos auxilia muito na compreensão dessa verdade maravilhosa do Natal, da encarnação do Verbo,
É um texto conhecido como um dom inefável de Stephen Yuille. Diz ele, abre aspas, o infinito tornou-se finito. O Criador se tornou uma criatura. Ele, que fez todas as coisas a partir do nada, nasceu de uma mulher. Ele, a quem os céus não podem conter, estava contido no pequeno útero de uma mulher. O pão da vida estava com fome. A água da vida estava com sede. O maior descanso estava cansado. A maior alegria estava triste. A maior fúria e o maior favor se encontraram na cruz. O maior ódio e o maior amor se manifestaram na cruz. Infinita justiça foi satisfeita e infinita misericórdia foi garantida na cruz do Calvário. Estamos enriquecidos por sua pobreza, preenchidos por seu vazio, exaltados por sua desgraça, curados por suas feridas, confortados por sua dor e justificados por sua condenação. E o autor desse texto termina lembrando as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9:15, que dizem: graças a Deus pelo seu dom inefável. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é um dom inefável, um presente indizível. Amém.